Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Hoje eu selecionei um fundo aqui para a gente tratar, né, como sempre, né, como sempre é os nossos trabalhos aqui, mas antes eu queria trocar uma ideia com vocês sobre a questão da deflação, tá? Hoje saiu o IPCA oficial do mês de setembro, do mês anterior, né, e mais uma vez a gente teve deflação aí de menos 0,29, é a terceira deflação seguida que a gente vive, e o número veio um pouquinho maior do que as expectativas de mercado, tá? As expectativas de mercado acho que era de menos 0,33%, mas mesmo assim é um marco importante aí para a nossa convergência da nossa taxa inflacionária, né? Terceiro mês seguido de deflação. Como isso impacta a gente aqui investidores de ativos geradores de renda, tá? Os fundos imobiliários de papéis, como eu falei, estão sofrendo bastante nesses últimos 3 meses por conta desse cenário deflacionário, que faz com que o yield corrente do mês corrente deles caia, e muita gente acabou vendendo esses fundos por conta desse yield imediato, né, caindo, e com isso apareceram várias oportunidades boas de compra aí de fundos de papéis muito bem geridos, né, e com um bom balanço de risco-retorno, negociando abaixo do valor patrimonial, o que é algo raro de se ver no mercado, né? Para vocês terem uma ideia, essa janela de oportunidade só aconteceu anteriormente, lá na época do pânico da Covid, quando o mercado normalizou, os fundos de papéis passaram a ser os fundos mais rentáveis, né? Negociando sempre acima do valor patrimonial, passado aquele primeiro pânico, daqueles circuit breakers lá da Covid. Então é uma janela de oportunidade que a gente ainda vê ainda em alguns fundos bastante interessantes, e por isso eu acho que vocês deveriam focar e estudar esse ponto. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, mais do que o dado que já saiu, que já é notícia e todo mundo já sabe aí, as expectativas para quando essa deflação vai acabar. E, na minha opinião, a gente chegou nesse momento. A gente já tem alguns indicadores antecedentes que mostram que essa deflação não vai acontecer novamente no mês de outubro. Tá? Pouco foi falado, mas hoje também saiu um outro indicador importante, que é um indicador antecedente, que é o IPCS dos primeiros 10 dias do mês de outubro. E o IPCS ele é feito em algumas capitais só, tá? Então ele não é um índice tão nacional como o IPCA, mas ele já mostra aqui uma inflação de 0,26, ou seja, talvez esse mês seja o último mês dessas oportunidades desses fundos de papel sendo negociados, fundos de papéis atrelados ao IPCA, né, sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Pode ser que essa oportunidade ainda se estenda mais um mês, porque os proventos a serem pagos em novembro são relativos de alguns fundos ao IPCA de setembro, então a gente ainda vai ter proventos mais baixos, mas eu acredito que essa janela de oportunidade esteja se fechando, então recomendo que vocês estudem esses fundos de papéis, os fundos de papéis em geral, que estão apresentando um bom ponto de entrada abaixo, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Aqui a gente já analisou 2 fundos de papéis, tá? O Habitat e o RBRR. Então vocês podem ver aí nos vídeos do canal, já tem 2 fundos sendo analisados. E hoje eu selecionei um outro fundo High Yield, assim como o Habitat, para estar conversando com vocês, que é o URCA, o famoso Urcão da Massa. O fundo URPR11, Urca Prime Renda. Esse fundo é um fundo, assim como o Habitat, um high yield, ou seja, um high risk. Ele tem como mandato investir, é um fundo de papel, né? Tem como mandato investir em CRIs de maior risco e com maior retorno, tá? E vamos dar uma olhada aqui nesse fundo. Ele está hoje sendo negociado nessa faixa de R$102. O valor máximo aí nas últimas 52 semanas foi R$121. O dividend yield dele está na casa de 19,26%, um dividend yield monstruoso, né? Excelente.
e nos últimos 12 meses ele está desvalorizando quase 15%. Peguei o gráfico aqui de cotação dele, desde o seu IPO. É um fundo recente, né? Fundo de agosto de 2020, ou seja, um fundo aí que tem mais ou menos uns 2 anos, que já viveu esse período de Covid. Na realidade não viveu esse período de Covid, né? O IPO dele foi um pouco depois da Covid, aí a Covid é março de 2020. E aqui vocês podem ver o comportamento de preço dele. É um fundo que foi lançado no IPO a R$100, ele já logo aqui alcançou esse patamar de 115. Depois ficou sendo negociado aqui durante um bom tempo nesse patamar aqui de 130, 120 alguma coisa, durante o ano de 2021. Depois, naquele sell-off lá de novembro de 21, ele veio para esse patamar de 103, voltou rapidamente para esse patamar de 120, novamente caiu aqui no meio do ano para a faixa de 115 e agora está sendo negociado nas mínimas dos últimos 52 semanas, nas suas mínimas históricas, aí, nesse patamar abaixo aqui de 102, 101, 101,50. Ele tem valor patrimonial de 101,03 hoje, ou seja, ele está quase no seu valor patrimonial, tá? A relação dele está 1,01, você está pagando aqui 1% a mais que o valor patrimonial dele. E ele nunca negociou tão perto do seu valor patrimonial, tá? E por que ele está negociando agora? Por conta desse cenário de deflação, você vai ver que o yield dele corrente caiu um pouco nos últimos meses, mas vocês vão ver a qualidade do portfólio, pois caiu, mas não caiu tanto. Vamos lembrar lá do Habitat. O Habitat também é um fundo base 100, ele caiu o seu rendimento para a faixa de R$1. Aqui você vê o rendimento mais baixo foi o rendimento do último mês de setembro, um rendimento de R$1,31. E a gente vai entender os motivos para isso, tá? Dele ter um rendimento mesmo assim tão alto. Mas veja que o rendimento caiu. O rendimento início do ano estava nessa faixa de 1,60, 1,80, chegou a 2, 1,80 e alguma coisa. Caiu para 1,20 em julho, subiu novamente para 1,62 e agora fez 1,31. Então, essa pressão no rendimento corrente dele fez com que ele passasse a ser negociado aí quase ao par o seu valor patrimonial. E abrindo assim uma excelente oportunidade para a gente estar estudando esse fundo aqui para talvez colocar no portfólio aí de vocês, né? Lembrando que aqui a gente não faz nenhuma recomendação de compra, a gente apenas faz uma análise aqui mais de múltiplos, né, de valores do fundo para ver se vale a pena ou não aí para vocês que estão escutando colocar esse fundo no portfólio de vocês, tá? Vamos ver aqui, vamos continuar analisando o fundo. Como vocês veem, ele tem um rendimento muito alto, né? Ele gera um rendimento muito acima do seu par que a gente já analisou aqui, que é o Habitat, né? E tem um outro motivo para ele estar tão pressionado esse preço aqui, tá? É que aconteceu uma emissão recentemente nele. Essa emissão saiu com os custos a R$101,80. Então, a gente acabou de passar pelo período de alocação de sobras. Então, como vocês sabem, quando acontece a emissão, a cota tende a ficar pressionada ao valor de emissão dela. Então, eu acho que tem um ganho de capital aí para ser obtido nesse fundo aí rápido, tá? Tanto por conta do fim desse cenário de deflação, como a volta à normalidade na negociação da cota após o período de emissão. Maravilha? Que foram os anúncios. Aqui é um pouco da evolução do patrimônio líquido do fundo, tá? É um fundo grande, né? Um fundo aí na casa dos seus bilhões de reais. Aqui um pouco do caixa do Urca, né? Como eu falei para vocês, ele recentemente, se não me engano, no mês de setembro, fez uma emissão. Então ele estava com caixa alto e ele vem reduzindo esse caixa. Vocês vão ver que o fundo já está com uma alocação já normalizada
no relatório gerencial deles de agosto, que saiu há mais ou menos uns 20 dias atrás, tá? Então é um fundo que tem uma otimização aqui de alocação quando faz as emissões, o que é bastante positivo. Lembrando que um dos problemas do Habitat era justamente esse, estava com muito caixa, e caixa rendendo a 13,75 para um fundo de high yield, ele é ruim, tá? É um caixa que queima a mão. Aqui as suas obrigações estão bem equalizadas, os CRIs aqui a gente vai ver no relatório gerencial. Maravilha. Aqui falar um pouquinho da emissão, né, que foi a 7ª emissão deles, né? É uma emissão que vai capturar aqui o seu montante máximo, com certeza. A data base dela foi em setembro, realmente. Ela vai capturar aqui, com certeza, os 300 milhões, ainda que ainda esteja em curso, né? Já passamos pelo período de preferência, já passamos pelo período de alocação de sobras, e veja que o período de alocações de sobras já ultrapassou o montante inicial de 200 milhões, né? Então vai ser colocado aqui o lote adicional de 100 milhões, foi colocado, e pelo que eu entendi está sendo colocado em mercado secundário, em balcão, para investidores institucionais que já haviam se comprometido com isso. Dessa forma, acho que é tranquilo dizer que vai acontecer essa alocação de 300 milhões, e aí o fundo vai passar a ser um fundo de 1,3 bi, um fundo bem maior, né? Vamos ao relatório gerencial dele aqui. Também um relatório gerencial, novamente batendo nessa tecla. Leiam os relatórios gerenciais, esse é um relatório gerencial muito bom, muito rico em detalhes, traz detalhes das operações. E mais do que isso, ele traz, vocês vão ver que eles vão trazer links para você clicar e ir para a página do empreendimento da qual o CRI é originado, né? Para você ver como é que está as vendas daquele empreendimento. Então, assim, é um nível de transparência muito legal da Urca, né? Esse início aqui traz as considerações do gestor, ele falando da boa performance dos empreendimentos que ele tem em carteira, né? Lembrando que ele não tem empreendimentos em carteira, ele tem os CRIs atrelados a esse empreendimento em carteira. Fala da alocação aqui num FDIC também. Aqui é um parágrafo importante, né? Que o fundo chegou no mês de agosto com a meta da alocação batida, lembrando que ele estava com caixa da 6ª emissão, não a 7ª, essa que está em curso, né? Que resta apenas o caixa para alocação e operação da própria carteira, que são aquelas operações que ele já havia se comprometido a aportar tranches adicionais, né? E hoje aqui ele traz a taxa média, que é uma taxa média excelente, né? PCA mais de 12,24 e um CDI mais 10. Lembrando que isso ainda é líquido de imposto de renda. Obviamente que olhando para essas taxas a gente tem que entender que quanto maior a taxa, maior o risco, né? Mas comparando com o Habitat, por exemplo, a gente se lembra que era uma taxa por volta de IPCA mais quase 10, não chegava nem 10, 9 ponto alguma coisa, e CDI mais 5, se eu não me engano. Então você vê que é um fundo que está abrindo um spread grande do Habitat lá, por conta dos problemas do Habitat, que a gente já tratou no vídeo dele, né? Aqui traz uma outra informação importante, tem 4,7 milhões em resultado acumulado nas operações, que pode ser utilizado para distribuição de rendimento no próximo mês. Ou seja, a gente ainda não viu como é que foi esse relatório referente ao pagamento feito no mês passado, tá? Que foi 1,62, a gente já tem o pagamento anunciado desse mês de 1,30. A gente não sabe como foi o resultado do fundo nesse mês, mas aqui já sinaliza que tem uma gordura muito boa. A gente não sabe se esse mês ele, para pagar esse 1,30, queimou um pouco dessa gordura, mas essa é uma gordura muito boa para afirmar que muito dificilmente o Urca, mesmo que esse cenário de deflação se perdure em mais alguns meses, o que eu não acredito, pague abaixo de R$1, tá? Com essa taxa média aqui e ainda essa gordura para queimar. E aqui, esse parágrafo ele é muito, muito importante, eu queria ler ele para vocês. Ele dialoga muito com as críticas que a gente fez para o fundo do Habitat, tá? As novas operações invariavelmente possuem razões de garantia mais robustas do que as operações previamente em carteira.
A gestão empenha-se em readequar o perfil das operações e entregar não apenas maior diversificação, mas também retornos e garantias mais adequados a cada momento de mercado. A única forma dessa readequação acontecer é com a inclusão de novas operações na carteira, com taxas e estruturas mais adequadas e, eventualmente, com venda de operações no mercado secundário. Ou seja, aqui ela está fazendo uma ode à gestão ativa, o que era a nossa crítica lá do IPCA, que ele perdeu o momento para fazer esse giro de carteira. Por que ele fala que as novas operações têm que ter mais garantias mais robustas do que as que estavam previamente em carteira? Porque provavelmente são operações com taxas maiores. Então, quanto maior a taxa, maior o risco. Feitas num cenário de mercado talvez mais desafiador do que aquelas operações lá do início, do fundo. Então, como é que você ganha dinheiro com fundo de papel? A gestão tem que estar atenta para fazer esse giro, essa reciclagem dos papéis que ela tem, abandonando os papéis cuja taxa que você a contratou de risco-retorno não estão mais adequadas ao momento de mercado, né? Buscando taxas melhores para o risco e retorno que você tem mandato para operar. E você faz isso tanto com dinheiro novo, como vendendo as operações que você tem e comprando operações melhores. E essa nossa crítica lá que a gente fez lá no Habitat, não sei se vocês lembram, que na realidade a gestão ficou travada nesses compromissos de tranches adicionais aí de operações feitas no passado. E por terem sido feitas no passado, contratadas a taxa cujo risco-retorno hoje em dia já não faz mais sentido, né? Que ele traz as considerações da macroeconomia, falando da deflação lá de agosto, né? E aí ele faz aqui um benchmark do resultado dele com a NTNB líquida. Eu vou mostrar para vocês mais adiante como é que ele faz esse benchmark. Que ele diz aqui que o spread anualizado sobre o rendimento líquido da NTNB é de 19,47 e sobre o benchmark dele, que é o IPCA mais 7, de 17,92, tá? Com o resultado aqui do mês de setembro, né, que é referente com o dividendo pago em setembro, que é referente ao resultado de agosto. Que, novamente, ele reafirma que as alocações planejadas de lá para aquela sexta emissão já foram finalizadas. Diz que está ativamente procurando um pipeline de investimento, que esse pipeline já ultrapassa 400 milhões de reais. Como ele vai conseguir captar aí mais 300 milhões nessa sétima emissão, penso que ele vai conseguir esgotar esse pipeline que ele tem aqui em negociação, a não ser que ele esteja ainda alimentando ainda mais esse pipeline. Que é DRE, né? Você vê que o resultado a caixa foi totalmente distribuído de 1,62, né? Aqui o dividend yield que já vem líquido de IR, né? E aqui sobre qual o patrimônio líquido do fundo ele incidiu. Aqui é o ponto que ele faz esse comparativo com a NTNB, tá? Eu creio que ele pega aqui a NTNB 35, tá bom? Então, vamos, por exemplo, aqui agosto. Agosto ele teve um dividend yield anualizado de 21,27 e a NTNB está pagando aqui 5,89 líquido, mais o IPCA, né, ao ano. Aqui ele decompõe essa NTNB de taxa anual para mensal, 0,48, e ele tira um rendimento líquido dessa NTNB, tirando o resultado do IPCA, chegando a 1,12, formando um valor anual aqui de 1,50, e esse 1,50 menos esse 21,27 chega nesse spread aqui de 19,47%, tá? Que é legal de ver isso, mas sinceramente eu não concordo muito com essa comparação, porque ele está pegando aqui o dividend yield dele como um todo, tá? E dentro desse dividend yield ele é composto tanto por uma parcela real, que é o pagamento de juros, como pelo IPCA, tá? Nesse mês em específico, como teve deflação, e vocês vão ver que a carteira deles ela é 100% protegida pela deflação, beleza. Esse dividend yield aqui ele está totalmente real, tá? Então funciona essa comparação.
E aí você vê que ele colocou aqui 1.413% em cima da NTNB. Então é um rendimento realmente digno de nota. Lembrando que o fundo tem um risco alto, né? Mas ele já tem 2 anos aí de estrada, ele vem crescendo bastante, e nunca houve nenhum tipo de problema de inadimplência mais sério aqui no fundo, tá? Mas a inadimplência de qualquer CRI faz parte do jogo em fundo de high yield. Aí você tem que verificar se a gestão está ativa para tomar as medidas necessárias, coletar as garantias, reestruturar a dívida se for o caso, né? Aqui são algumas operações que ele tem em carteira. Vocês podem ver aqui o valor, a taxa. Você vê que tem bastante operações difundidas pelo Brasil, né, em bastantes estados. A maioria fica em São Paulo. Tem uma quantidade grande em Goiás também. Aqui as operações em carteira. Tem algumas operações aqui que são mais, que tem um peso maior e merecem um olhar mais focado aí de quem pensar que vale a pena investir nesse fundo, tá? Eu pegaria essas daqui que tem mais de 5%, em especial esse FDIC aqui, Residence, que está com 11% do PL do fundo. Para dar uma olhada, estudar a fundo, entender qual o percentual de garantia que ele cobre. Aqui já traz, né, o loan to value. O que é o loan to value? Ele pega o saldo devedor desse CRI e a quantidade de garantias versus uma razão com a quantidade de garantias que ele tem. Você vê, por exemplo, esse CRI aqui, Geister 2, ele tem 80% de garantia. Então ele é coberto, 80% do saldo devedor dele é coberto por garantias. Então essa é uma cobertura bastante boa. Eu julgo que acima de 60% é uma boa cobertura, tá? Então vale a pena ficar de olho, principalmente nesse FDIC aqui, esse FDIC Residence. Como eu disse para vocês aqui, 99% da carteira tem proteção contra a deflação, então até por isso que o fundo tem sofrido menos, né, com esse cenário. E isso aqui é palmas para a gestora, né, que conseguiu antever essa possibilidade e originar e contratar produtos com essa proteção, que fez com que o fundo sofresse bem menos nesse cenário de deflação, né? Bem pulverizado pelos estados, segmentos aqui a maioria multipropriedades e loteamento, né? Maioria aqui IPCA, 81%, mas você vê que ele já vem crescendo aqui a parcela em CDI, já se antecipando a esse momento de mercado em que o CDI vai ficar mais atrativo do que o IPCA, tá? Aqui é um gráfico pizza na questão do loan to value, que é aquela razão de saldo devedor sobre a garantia. Você vê aqui que a grande maioria tem um loan to value aqui nessa faixa entre 50% e 75%, que é a faixa que eu falei que eu acho que é interessante, tá? Aqui traz um gráfico aqui do desempenho da cota, né, no mercado secundário, com a sua liquidez mensal. Você vê que a cota nasce aqui no IPO em agosto de 2020 na base 100. Ela alcança aqui um ápice de 140 e ela vem caindo aqui paulatinamente até chegarmos hoje nessa faixa aí de R$102, né? Que é uma faixa bastante próxima do que foi feita a última emissão dela, né? Foi essa emissão 476 que está rolando ainda, que foi de R$101,8, já com os custos de emissão imbuídos, tá? Que é um crescimento também exponencial em número de cotistas, isso é bom, que dá liquidez, né? A evolução do patrimônio líquido do fundo. Em breve aqui vai ter já os dados da captação da 7ª emissão. Aqui é o histórico do dividend yield acumulado, dividend yield mensal e anualizado.
Que é interessante, olha, ele em agosto ele já entregou metade do patrimônio do valor patrimonial do fundo, né, na base 100, em 2 anos de mercado. Então, realmente é um dividend yield bastante alto. Aqui o dividend yield anualizado. Só nesse ano já entregou 13% de dividend yield e nos últimos 12 meses 20,51%. Né? Foi o FII mais rentável, né, que mais entregou yield do ano passado e está caminhando para ser o desse ano aí também. Tem uma participação boa dentro do IFIX, uma liquidez média diária excelente, quase 5 milhões de reais. Então, quem tem um valor alto aí para estar alocado nele não precisa se preocupar com isso. E aqui novamente as performances da carteira, né, por operação. E aqui que eu falei para vocês, né, algumas das operações investidas ele traz aqui já o link para você quiser ver como é que está o stand de vendas, ver como é que está a evolução de vendas desse condomínio de loteamento aqui, por exemplo. Só você clicar aqui que você vai lá ver como é que está a evolução das vendas disso aqui. Isso é muito legal, traz bastante transparência para o cotista. Você vê que ele faz isso em vários, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise aí do Urca. Peço para que vocês, por favor, se inscrevam no canal que gostou, clique aí no curtir, compartilhem com os amigos e tiverem qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode botar aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.